O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Hoje a nossa liturgia está celebrando a festa da Ascensão do Senhor. Ascensão do Senhor. O que a nossa fé ensina? A nossa fé nos ensina, nós recebemos isto dos nossos antepassados e também da Sagrada Escritura, que o Senhor Jesus permaneceu nesse mundo durante aproximadamente 33 anos. Depois ele foi colocado numa cruz. E durante o tempo, vamos pensar no tempo da vida pública de Jesus, as pessoas que tinham a intenção de ver Jesus, como você está me ouvindo, e de escutar Jesus, o que elas tinham que fazer? Elas precisavam procurar saber onde é que estava Jesus. Estava na sinagoga de Cafarnaum, estava à beira do mar da Galileia, estava na montanha, estava em Betânia, estava em Nazaré. Onde estava Jesus? Então as pessoas precisavam procurar Jesus. E muitos tiveram o privilégio de encontrar Jesus. E muitos outros tiveram o privilégio de serem achados por Jesus. Veja, São Mateus estava lá na mesa da coletoria de impostos. A gente sabe que na época de Jesus, os cobradores de impostos estavam cobrando impostos para o Império Romano, e aí eles não recebiam nada por isso. O que eles recebiam era o que eles cobravam a mais das pessoas. Então estava lá Mateus na coletoria de impostos. O que ele estava lá pensando naquele momento, né? Quanto é que eu vou cobrar mais do próximo que vem? Ou será que não vou? O que eu vou fazer essa noite? No fim de semana? Vou para Jerusalém na Páscoa? Não vou? O que esse homem estava pensando? Ele devia ter muitos sonhos. Ou talvez está triste, decepcionado com alguma coisa. Aí aparece alguém no caminho deste homem. Uma pessoa. Olha para ele, como eu estou olhando para você, e essa pessoa diz assim: segue-me.
E aí São Mateus, deixa lá a mesa, seu lucro, seus pensamentos, seu futuro, sua família, seus sonhos, seu passado, deixou tudo e seguiu Jesus, né? Então, pessoas tinham que procurar Jesus, tinham que ser achadas por Jesus. Mas aí colocaram Jesus numa cruz, o crucificaram, pensando que iriam derrotar tudo aquilo que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinava? Sobre o reino de Deus. Eles pensavam que tinham destruído a mensagem de Jesus, mas aí Deus Pai o ressuscitou. E agora, como é que as pessoas poderiam ver o Senhor ressuscitado? Agora tem uma diferença. Tem uma diferença. Não dava para procurar mais Jesus. Mas Jesus, ele se mostrou para os seus seguidores. Então, vamos supor que quando Jesus ressuscitado apareceu, lá quando eles estavam todos reunidos, com a porta trancada, por medo dos judeus, se tivesse uma pessoa lá, espiando, lá da janela, fizesse um buraco lá na parede, lá e estivesse espiando, ela não veria o Senhor ressuscitado. Porque o Senhor ressuscitado apareceu somente àqueles que seguiram a Ele. E apareceu durante 40 dias, falando do quê? Do mesmo reino de Deus. Mas Jesus dizia que o reino de Deus está próximo. Então, chegou hoje a última aparição de Jesus, a ascensão é a última, ele está indo embora, né? E os discípulos estão pensando que agora Jesus iria, ou ele, se colocar lá no trono de Israel, ou colocar alguém, sei lá, alguma coisa, e que esse reino de Deus anunciado por Jesus iria acontecer de uma maneira plena. Mas eles não entenderam. Não entenderam. O reino de Deus que Jesus fala, que está próximo, aconteceu na pessoa de Jesus. Em Jesus ressuscitado, aí sim. Mas no mundo ainda não aconteceu, né? E então os anjos disseram: olha, vocês não precisam ficar aí olhando para o céu, olhar para o céu para admirar o céu, tudo bem, mas olhando para o céu ou esperando que o reino de Deus anunciado por Jesus aconteça agora, imediatamente. Porque esse reino de Deus está num futuro incerto. O que é um futuro incerto? A gente não sabe como. Por isso que Jesus fala assim: não cabe a vocês saber o tempo, saber o momento. Não cabe. E não adianta a gente ficar tentando descobrir quando é. Nós estamos vivendo uma época muito difícil de pandemia. Muitas pessoas estão dizendo: olha, vai chegar o final. Mas a história do cristianismo tem mais de 2000 anos. E muitas vezes já aconteceram situações que as pessoas pensavam que tinha chegado o final. Por exemplo, o terremoto de Lisboa. Houve um terremoto em Lisboa, no século XVIII, que acabou com praticamente toda a cidade, exatamente no dia de Todos os Santos. Você imagina se as pessoas não estavam achando que aquele terremoto ali significaria o final? Mas não. A Primeira Guerra Mundial,
nação contra nação. Também não. A gripe espanhola, que dizimou praticamente 200 milhões de pessoas, numa humanidade que tinha muito menos gente do que nós, também não. A Segunda Guerra, também não. Isso pertence a Deus. É isso que a mensagem da Ascensão está dizendo. O Senhor Jesus virá, virá. Ele voltará, voltará. Isso é da nossa profissão de fé. Nós cremos que um dia ele voltará, sim, para julgar os vivos e os mortos. Isso é da nossa fé. Mas a nossa preocupação tem que ser outra. Não é quando o Senhor virá. Não é isso. A nossa preocupação deve ser a seguinte: enquanto o Senhor não vem, nós precisamos continuar a missão de Jesus. É por isso que Jesus fala assim: vocês receberão o Espírito Santo. Você fala nessa hora, mas cadê o Espírito Santo que eu não estou vendo? Está dentro de você, tá? Você está entendendo a minha palavra. Se você está entendendo, é porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele abre a sua inteligência, ele abre o seu coração. E o Espírito está em todos nós, em todos que recebemos o santo batismo. Então o Espírito virá sobre vocês, descerá, e vocês serão as minhas testemunhas. Você sabe muito bem o que é ser testemunha. Vai um juiz te chamar para você ir lá no tribunal, você já sabe, né? Você vai ser convocado para ser testemunha, e chega lá em mente, para você ver o que acontece, se ele descobrir que você está mentindo. Porque testemunha é para dizer a verdade. Então, ser testemunha de Jesus é a gente proclamar para todas as pessoas que Jesus é a verdade e proclamar a verdade de Jesus. Quando eu vejo, por exemplo, o nosso evangelho de São Marcos, que Jesus fala assim: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Eu lembro de Santo Antônio, não sei se você sabe da historinha, né? Que Santo Antônio foi pregar numa ilha e as pessoas não deram importância a ele. Ninguém quis saber do que ele estava falando naquela ilha. Então ele pensou assim: eu vim aqui para falar de Jesus. Então eu tenho que falar. Não tem jeito. Alguém tem que me escutar, eu tenho que falar para alguém. Então, como as pessoas não atenderam, ele foi lá na beira do mar pregar aos peixes. Aos peixes. Foi evangelizar os peixes, já que as pessoas não queriam saber de Jesus. Porque a nossa missão é essa, é de falar de Jesus e de fazer com que o mundo seja um mundo parecido com aquele ensinado por Jesus. Anunciar os valores cristãos. A gente não pode deixar que os valores cristãos eles sumam, desapareçam da nossa sociedade. E um valor cristão é a família. É a família. A sua família. Qual a melhor família do mundo? É a sua família. Porque é sua. Porque é aquela que Deus escolheu. Essa família é a escola da vida, é instrumento do amor. Problemas, tem problemas sim, mas é a sua missão de vida. Então defender não é cuidar só da sua família, mas defender a família como um valor.
como uma importância na vida. Isso é um valor cristão. E a gente precisa testemunhar isso, dizer para o mundo que isso é verdade. Eles vão dizer, não é, você diz, é verdade sim, porque eu sou testemunha de Jesus. A partilha, a solidariedade, o amor, o cuidado das pessoas, a atenção para com as pessoas mais frágeis, com as pessoas que precisam realmente de você. Não classificar ninguém nesse mundo, olhar todo mundo com amor, com o mesmo valor. É isso que é ser cristão. Então Jesus subiu aos céus, mas agora ele não está ausente, porque o Divino Espírito Santo está em nós. E quando o Espírito Santo vem, ele traz Jesus e traz Deus Pai. É isso que a gente chama a morada da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade mora em nós, porque o Espírito Santo traz. Então agora, nós somos até mais privilegiados do que as pessoas do tempo de Jesus, porque a gente não precisa ir a lugar nenhum para encontrar com Ele, ou para Ele nos encontrar. Basta a gente olhar para dentro de nós mesmos.